Pontual como o sol, é isso aí. Disciplina! Bom dia, disciplina! Bom dia, turma do 733. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Chegamos na sexta-feira e o nosso assunto da sexta-feira vai ser a minha história, o meu depoimento sobre a minha vida. Muitas pessoas me perguntando como a gente andou durante esses 25 anos e eu resolvi hoje falar sobre o meu depoimento da minha vida. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu contei um pouco a história de tudo que aconteceu, e quando a gente começou a falar sobre esse nosso crescimento profissional, pessoal, esse nosso lado sensorial, que a gente precisa se mudar primeiro para poder crescer, a gente precisa se inspirar para poder crescer, eu resolvi contar a minha história. Essa história tem muito a ver com liderança, com marketing pessoal. Eu acho que vai inspirar algumas pessoas, então eu resolvi contar essa minha história, história da minha vida, a história de tudo como aconteceu, e depois, no final da nossa live, eu vou falar para vocês o que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem vai ser dobrada, só para vocês saberem, tá? Dobrada. Eu vou explicar o que é isso depois. Bom, contando um pouquinho de tudo como aconteceu e como é que veio esse feeling para lidar com marketing e relacionamento, para aproveitar as oportunidades do relacionamento. E eu tô dando um tempinho que tá entrando a galera aí também, tá? Para começar a minha história. Espero que todos vocês aproveitem bastante, porque se alguma coisa que eu falei, qualquer frase que eu falei, servir para vocês, bom dia a todos, tá, galera? Vai ser de grande valia esse tempo da sexta-feira de manhã. A modificação é de dentro para fora, tá? Pra gente crescer é de dentro para fora, dia a dia, 1 mais 1 é igual a 2. Mas vamos lá, beleza. Vocês sabem que eu jogava futebol, eu joguei futebol há muito tempo. Eu joguei futebol durante 11 anos seguidos. E nessa fase eu sempre nunca quis ser jogador de futebol. Eu jogava por prazer, por diversão, por esporte. Adorava jogar. E em determinado momento, quando eu estava com 15 para 16 anos, assim, meu pai me perguntava, o que você vai querer fazer na vida? Eu falei, cara, eu adoro cuidar das pessoas. Ele falou, pois é, você gosta de sempre quando tem um lanche para fazer em casa, você gosta de fazer, você não faz só para um, você faz para todos. Sempre quando alguém está doente, você se preocupa se essa pessoa vai ficar bem ou não, se você quer saber, você vai falar dos remédios. Enfim, eu sempre tive esse lado da saúde. A gente que é dentista, a gente tem um lado de cuidar, né? Então eu já tinha isso antes de ser dentista, mas aí aconteceu um fato. Quando eu tinha 16 anos, eu sofri uma lesão no joelho muito pesada. E eu falei, eu tive que ficar em casa muito tempo. E meu pai falou assim pra mim, poxa, agora é tempo de você fazer outra coisa, vai querer fazer outra coisa, né? Eu falei, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu quero cuidar das pessoas, mas eu não quero ser médico. Acho que tem que estudar muito medicina, pai. Eu prefiro ser dentista. Que coisa louca, né? Como se tivesse que estudar menos. Cara, uma loucura. Mas a gente era novo. Eu era novo, era um adolescente, né? Mas sempre tinha o quê de fazer isso. E foi interessante que eu consegui entrar na faculdade. Eu estudei em São Paulo, na Unisa. Foi o meu curso de graduação. E eu estudava à noite, né? Eu estudava à noite. E como eu estudava à noite, eu tinha que fazer alguma coisa de dia, eu comecei a trabalhar com show. Eu ia muito em show, né? Eu sempre gostei de ir em show. E tinha uma amiga minha que falou, você não quer me ajudar a produzir uns shows? Eu falei, pô, vamos aí, né? Adorava, já ia nos shows. Falei, vamos produzir show. E durante a faculdade, meus 5 anos, eu trabalhei com show, né? Eu fazia a produção de bandas. E eu fazia a produção de bandas internacionais. Eu ia até começar a live hoje tocando uma guitarra aqui, cara, pra brincar. Porque a primeira coisa que me marcou foi o show do AC/DC que eu fiz. E eu era o chefe de toda aquela parada toda da produção. E o que a gente fazia na produção? Eu roteirizava. Olha como começa daí, você começa a puxar o seu feeling, né? Eu roteirizava
tudo que eles tinham que fazer. Tudo que eles tinham que fazer, que hora tinha que chegar, que hora tinha que ir embora. Eu fazia um roteiro. E aí, beleza, fazia isso, tranquilo, maravilha. E foi passando. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou foi realmente uma turnê do AC/DC, para quem conhece. E eu cuidava dessa turnê e foi uma coisa que me deram para cuidar disso com bastante cuidado, e aí eu produzi tudo, foi incrível, foi uma coisa muito legal. Eu tô falando isso porque isso me marcou, tá? Quando eu me formei, fiz a faculdade, me formei, maravilha. Falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha dinheiro para montar um consultório, né? Um consultório próprio, assim. Naquele tempo, 25 anos atrás, não existia nada disso de marketing, que é como a gente trabalha hoje, essa inteligência, nada, não tinha, né? Celular, praticamente, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu peguei um celular. Então a gente não tinha rede social. E era um outro tipo de marketing, mas deu para startar a partir daí o que era o marketing de relacionamento. A partir daí, eu tinha um professor na faculdade que eu fui fazer estágio de dentística restauradora. Eu fiz de mucomaxilo dentística, mas quando eu me formei, eu tinha um cara que era um professor, que ele chegava na faculdade, na cadeira de dentística, e conversava com todo mundo, com todos os alunos, mas era interessante que ele chegava, ele falava com a tia do café, ele falava com o porteiro, ele chegava sempre com um sorriso no rosto, e eu olhava para ele e falava assim, cara, puta, esse cara é uma gente fina, e eu acabei ficando amigo dele, assim, né, meu professor, mas a gente se identificava, tomava um café. Pô, ele era super gente fina, mas o que me marcava nele é que ele chegava sorrindo, cara. Chegar sorrindo, aquilo me deixava feliz. Falava, pô, o cara já chega com energia. Ele já joga o positivo no sorriso dele, cara, é muito, muito bom isso. E este cara ficou muito meu amigo, e quando eu me formei, ele falou assim, Ander, você não quer vir trabalhar lá no meu consultório? Eu não tenho muita coisa para te oferecer, mas começa lá comigo, trabalhando de porcentagem. Também não tenho cliente para você, mas começa comigo. Aí é o único barco que eu tinha, né? Eu tinha um bote salva-vida no meio do oceano, e eu fui nesse bote, falei, tá bom. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí foi na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E é interessante que o primeiro dia que eu cheguei, era um predinho desses antigos, de 5 andares, e só tinha gente morando, não era comercial. Era um por andar, né? Tinha 5 andares e um por andar, tudo pequenininho. E é um prédio bem antigo. E tinha um elevador, quem já viu aquele elevador que tem que abrir os ferros assim para poder entrar? E tinha umas bicicletas embaixo, o primeiro dia que eu cheguei lá, tinha o cocô de cachorro no hall ali, cara, com umas bicicletas. Eu falei, cara, que coisa incrível isso, né? Isso tem um consultório aqui. E eu subi o primeiro andar. E aí, quando eu abri a porta, o Bruno me recebeu. O nome dele eu vou contar a história dele, que não está mais aqui com a gente, mas o nome dele é Bruno, é Odramir Bruno Bandettini. Esse cara era o professor da Unisa. E ele é meu grande mentor até hoje, tá? Emocional, enfim. E ele me recebeu, abriu a porta do consultório e me recebeu com um sorrisão, falou, Ander, bem-vindo, pô, vamos comer, vem cá. Me apresentou a clínica. Tinha 2 salinhas, o consultório, uma sala de espera, né? Não tinha cozinha, não tinha nada. Mas ele, com tanto carinho, tanto amor, me levou para uma sala, me levou para outra salinha. Pô, aqui, ó, isso aqui é o consultório, a gente divide com mais um outro dentista, então você pega 3 vezes por semana e vem para cá. Aí eu falei, pô, cara, que legal, eu me senti em casa, né? E ali começou a minha história com o Bruno Bandettini. Só que aí eu falei, muito bem, o que eu vou fazer? Eu não tenho um cliente, eu não tenho nada. Ele falou, eu não tenho cliente para te dar, mas o consultório está aqui. Então vamos fazer o seguinte, o que entrar aqui, você cobra. O que você cobrar, eu te explico como é que eu cobro, e você deixa metade aqui para gente, para clínica, tá? Mas você que cuida disso também, você que vai fazer tudo, né? Tinha uma secretária só para marcar a agenda. E aí começou a minha história, gente. Eu comecei a trabalhar aqui na Vila Mariana, só que, né, falei, tá bom. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Organização de marketing naquela época. Eu fui fazer meus cartões de visita e tentei fazer um logotipo, eu mesmo tentei fazer, fiz o meu cartãozinho de visita e comecei a trabalhar.
Muito bem, concordem comigo, eu comecei do zero, não tinha ninguém, o que eu fiz? Qual é a primeira coisa que eu fiz? Atender a família. Pô, então assim, gente, você é recém-formado, até hoje eu falo isso, atende primeiro a sua família, a sua mãe é a sua, né, incentivadora, seu pai, eles acham que você é o máximo. Então faça uma limpeza neles, né, para começar, para não fazer besteira, né. Então é muito interessante isso, cara. E aí eu peguei meu pai e minha mãe, a minha agenda era assim, então eu marcava 3 dias da semana e começou a minha vida. Então eu marcava na segunda minha mãe, na quarta meu pai e na sexta meu irmão. Então, para me sentir ativo, né, nessa história. E foi assim que começou, mas poxa, eu não tinha renda, eu não tinha dinheiro para isso, né? Eu falei, então tá bom, eu vou continuar trabalhando com show. Eu contei a história do show para vocês entenderem, tá? O porquê, o que o show me levou. Eu falei, tá bom, então eu vou continuar fazendo produção de banda. Então eu trabalhava quinta, sexta e sábado fazendo produção, e nos dias da semana, no restante 2 dias da semana, de dia eu marcava minha mãe, depois não marcava ninguém, depois marcava meu primo, e aí eu peguei todos os meus amigos, eu fiz um aniversário meu em casa, isso foi a minha sacada, né? Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu fiz era perto do meu aniversário, eu falei, vou fazer uma reunião na minha casa e convidar meus amigos. Quando eu convidei meus amigos, eu falei, gente, eu fui com a agenda na mão e falei assim, eu quero abrir uma agenda para vocês que precisam me ajudar. Quando eu falei para vocês que tem que pedir para os amigos, tem que pedir para ir, indicação, é porque eu lembro lá do meu passado, da minha história, por isso do meu depoimento. Eu peguei a minha agenda e aí eu pedi para os meus amigos irem no consultório, eu precisava treinar, eu precisava que eles falassem do meu trabalho, eu precisava que eles me ajudassem. E a partir daí, realmente, eles começaram a me ajudar e ir no consultório. Só que eu trabalhava quinta e sexta, com show e sábado, e continua assim. Passou uns 6 meses disso, eu tinha uma amiga que era diretora de um canal comunitário de televisão. E ela falou, Ander, tá começando essa história de implante, e você, implantes dentários, clareamentos, você não pode falar comigo lá na televisão comunitária? Ó, marketing de relacionamento. E aí, eu mandei uma pauta para ela, ela falou, me dá umas sugestões de pauta, porque ela sabia que eu roteirizava os meus shows. E aí eu mandei para ela, eu mandei umas 30 sugestões de pauta para ela. Quando ela pegou aquilo, ela olhou e falou, nossa, mas eu pedi para você falar sobre implantes e você está me mandando 30 temas. Então eu mandei sobre prevenção, né? Aí eu já escrevi assim, olha, pega uma maçã, vamos cortar uma maçã no palco com o apresentador, eu pego e a gente come a maçã alimenta o detergente, alimenta o detergente limpa o dente, tira o mau hálito imediato, melhor do que uma bala. Eu fui dando os insights para ela, as minhas saídas, as minhas fugas. E ela falou, nossa, incrível, cara, ninguém nunca me roteirizou isso, e naquela época ninguém roteirizava tudo tanto. Televisão, rádio, tudo isso é roteirizado, né? Então, foi aí que eu comecei a fazer a parte da televisão. E aí, durante esses 30 roteiros que eu mandei, eu fiz os 30 programas lá. Então, quando te derem um limão, faça uma limonada dele. Não pensa fora da caixinha um pouquinho, tá? Pega aquilo e fala, puxa, abriu uma porta, vai. O não você já tem, vai pro sim. Eu falei, vou mandar um monte de coisa. E a partir daí, eu fiz esses 30 programas e olha como o meu marketing de relacionamento começou a fluir. Eu era uma amiga minha e a partir disso daí, eu fiz 30 programas no canal universitário, isso faz mais ou menos uns 22 anos. Depois desses programas, essa mesma diretora foi para um outro canal aqui em São Paulo, que passa em alguns lugares do Brasil, chamado Gazeta. O programa era o Mulheres, e ela foi ser diretora do Mulheres, que é a Kátia Fonseca, que agora está na Band, que apresentava. O que eu fiz? Ela me chamou, Ander, vamos fazer o programa lá? Eu falei, vamos. E aí essas 30 pautas a gente refez isso no Mulheres, já era uma rede nacional. E eu me encantei, porque quando eu ia falar do fotopolimerizador, a ideia que eu tive foi, eu levei uns 4, 5 aparelhos que eu pedia na Dental, e tem uma Dental aqui que sempre me ajudou, aqui em São Paulo, quando eu comecei, a CD Dental aqui na Vila Mariana, o Adriano, os meninos lá, sempre me davam umas boquinhas, os aparelhos que eu precisava eles me emprestavam.
E aí eu fui falar de uma pauta sobre polimerizador, né? Então eu levei 4, 5 polimerizadores, aí eu pedi para apagar a luz do estúdio, eu ligava as suas luzes, falei, tá vendo, gente? Isso não é laser, isso não corta, isso é só uma luz, isso é só para endurecer, para polimerizar. O meu papo, quando eu falo sempre mais popular, justamente foi para todo mundo poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, essa história se estabeleceu de eu começar na televisão. Mas eu quero voltar um pouquinho para falar da parte sensorial que o Bruno me trouxe. Num dos primeiros 6 meses, ele me fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta para mim, a gente sentar tomando um café, ele falou assim, o que te faz feliz, Ander? Porque você tá sempre sorrindo também, o que te faz feliz? O que te faz feliz? Né? O que te faz sorrir? Aí eu disse, cara, eu adoro cuidar das pessoas. Ele falou, então, isso é seu coração. E a partir daí, essa história do coração pegou, tá? Porque eu ficava me perguntando, né? O que me deixa contente aqui dentro é cuidar das pessoas, mas não tenho ninguém ainda aqui. Mas cada pessoa que eu ia atender me deixava feliz. E aí, no dia desse papo, eu estava sentado e eu vi chegar uma cliente dele, uma senhorinha, e todo mundo que chegava lá, ele ia na porta, ele abraçava, Dona Maria, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Ô, Bruno, vim fazer a dentadura. Não, fica tranquilo. Como é que paga, Bruno? Não tenho dinheiro. Não, fica tranquila. Vai pagando um pouco. Aquele tempo se fazia muito disso. Ia pagando toda vez que ia um pouquinho. Então ele dava aquela questão da confiança, da reciprocidade, de tornar o cliente fiel. Ele fazia isso por ele mesmo. Ele trazia aquilo dentro do conteúdo interno dele, de sorrir, a questão de abrir a porta. E a Dona Maria, ele pegava a senhorinha lá e abraçava, aquela história para trocar a dentadura. Eu falava, Bruno, é barato para fazer isso. Ele falou, cara, não é barato não, é de grande valia. Ela vai voltar a comer. Se ela pode a dentadura, vamos na dentadura. Ele foi me dando toda essa aula, sabe, de como ter amor, como ter carinho. E essas coisas iam marcando a minha cabeça. Todo dia era um novo aprendizado com ele, né, de focar. E, cara, não tinha um cliente, a agenda dele era cheia. Era cheia porque um indicava o outro, porque ele era bom, ele era feliz. Ele sentava lá na sala de espera, ele tomava um café com a senhora. Você tinha muita senhorinha que ele atendia, senhores. Ele conversava, ele dava o telefone dele, o pessoal ligava, ele conversava, ele não estava ausente, ele nunca estava ausente. Aquilo foi uma lição para mim. Então vocês estão vendo que tudo que eu falo tem a ver com o que eu passei. Isso foi logo quando eu formei, não tinha cliente. E aí, ele, com todo esse carinho e todo esse amor, ele foi me dando essa lei da reciprocidade, né? Parece que o que você faz de bom retorna para você. Ele mostrava muito isso. E a partir daí, eu comecei a tentar tratar os clientes da mesma maneira que eu sentia que aquilo era para mim. Então eu me coloquei na pele de um cliente que estava passando com ele, né? E aí a primeira vez que eu tive um cliente foi a minha amiga, ela é minha cliente até hoje. Se vocês olharem aí no Instagram, a Thaís Perrella, faz 25 anos, era uma amiga minha que ela já trabalhava, assim, né? Ela já tinha o dinheiro dela. Ela falou, Ander, eu vou no seu consultório para você me cuidar. Tá, mas vou pagar. E ela foi minha cliente, primeira cliente que me pagou. Quero que você cuide de mim. E até hoje ela é minha cliente, tá? O nome dela é Thaís Perrella, ela tá aí. Ela foi morar nos Estados Unidos, uma grande executiva, voltou. E todas as vezes, até hoje, tinha que fazer uma limpeza. Parece mentira falar isso para vocês, mas tá aí. Eu falei o nome dela aí para vocês. Ela pegava o avião e vinha para o Brasil por confiança, entende? Então é uma troca muito forte isso. Quando eu falo que confiança é tudo, juntar é tudo, eu estou provando para vocês. A minha primeira cliente me pagou, é minha cliente até hoje. Daí a Thaís veio e aí eu me senti incrível. Só que chegou, tinha uma coroa para fazer e eu não sabia fazer. Aí o que eu fiz? Bruno, vem cá. Aí o Bruno sentou, ele foi meu mestre, meu mentor, ele começou a fazer o caso, moldou tudo. Aí quando a Thaís foi pagar, quando foi colocar, ele falou, não, cara, esse dinheiro é todo para você, só estou te ajudando a você aprender. Deste caso da Thaís, mais uns 15 casos o Bruno fez para mim.
Ele botava a mão, ele não falou, não quero ganhar nada, eu quero que você tenha cliente. Ele me deu o quê? O combustível para poder voar. Ele queria acionar o meu foguete de tudo quanto é jeito. Então aí o Bruno me mostrou a humildade que ele tinha como ser humano e como profissional. Ele me deu toda esses 10 primeiros clientes que eu tive, assim, que demorou para ter, tá? Demorou para ter. Não dá para cortar caminho que nem a gente corta hoje. E a partir daí, eu comecei a virar, as coisas começaram a acontecer dentro do consultório, muito devagar, mas o que ficava sempre era a mesma lição. Tenha amor pelo seu cliente, né? Se envolva com ele, né? Quando eu falo da meditação, de você fazer um planejamento, sentar, pensar nele antes, pensar antes de executar. Isso quer dizer o que você traz, o que você traz assim para dentro de você, de quanto você tem que se envolver com o atendimento, seja lá uma simples limpeza, seja lá uma grande reconstrução. Como eu falo para você se preparar, se autoconhecer, saber qual é o passo a passo, isso chama-se produção. Então eu já comecei dali a fazer as minhas produções. Mas essa coisa da senhorinha me marcou muito, das senhorinhas, da ajuda que o Bruno me deu para poder fazer os casos clínicos. E aí, a partir desses amigos, começaram a vir um outro. A complementação minha da renda era com show, eu complementava a minha renda. E em um determinado momento, o que acontecia? Algum artista, alguma pessoa do meio que me conhecia falava, quebrou o dente, pô, liga pro Bernal. Pô, Bernal, o quê? O produtor? Virou dentista. Pô, quebrou o dente, liga pro Bernal. E aí, qual foi meu primeiro público? Foram as pessoas que trabalhavam com show, com produção de show. E aí eu nunca me esqueço, uma vez, que foi o primeiro grande gatilho que eu tive de marketing com pessoas que eram famosas. Um dia me liga o pessoal do Fat Family. Era uma família eles cantam até hoje, né? E o Fat Family tá bem alto na época, assim. Me ligou tinha quebrado um dente, a galera do Fat Family. E eu fui atendi. E eu tinha uma máquina fotográfica, eu sempre deixava uma máquina, ela gostava de fotografar, e não tinha digital, nada disso. E quando eles foram lá, 2, 3 deles primeiro, depois, né, conheci eles bem, mas eu fiz bastante fotos, assim, e aí, o que eu fazia? Eu imprimia as fotos e pendurava na parede. Aí depois a apresentadora, a Kátia Fonseca, foi no consultório. E qual foi o meu marketing que eu tinha na mão? De pegar as fotos e pendurar na parede. A partir daí começaram a vir essas pessoas, esses músicos que eu atendi, era do meu métier. Lembra quando eu falei para vocês em captação, que é para vocês entenderem qual é o seu métier, com quem vocês andam, e através do seu marketing de relacionamento, você chamar essas pessoas próximas a você, esse é o marketing do zero. Para você começar a trabalhar, foi exatamente o que eu fiz. A minha história tem a ver com o que eu conto para vocês, com o que eu faço até hoje, tá bom? É só um espelho do que eu já fiz, do que eu estou fazendo, do que eu estou passando para vocês. E a partir daí, então, eu comecei a ter essas pessoas vindo no meu consultório e, em determinado momento, isso passado uns 4 anos, eu mudei de consultório. Eu comecei a crescer um pouquinho e eu virei pro Bruno e falei, cara, vamos sair desse prédio velho, vamos alugar uma sala na frente ali, que tinha um prédinho ali na rua que a gente trabalhava, na Humberto I, aqui na Vila Mariana, e que é um bairro aqui de São Paulo, e a gente pegou um conjunto comercial e aí eu aluguei, aí eu fiz um consultório mais bonitinho, mas também pequeno, 2 salas, não tinha nada demais, mas era bonito, era apresentável, o prédio era bacana, e a gente alugou esse conjunto comercial com 2 salinhas. Era eu, o Bruno, mas o Bruno dava aula no OSEC, ele ficava 2 vezes por semana, lá na Unissa, né, que antigamente era o OSEC. E aí tinha um outro amigo que trabalhava com ele, que era o Eduardo também trabalhava, então a gente mesclava, por isso que eu trabalhava só 3 vezes por semana, então foi interessante, a gente foi para esse lugar. A partir desse lugar, eu já estava um pouquinho mais organizado, e eu peguei e fiz um mapeamento na Vila Mariana, quando eu mudei, dos restaurantes, tinha um shoppingzinho do lado, um multishopping, tinham várias lojinhas. O que eu fiz? Eu imprimi, na parte do marketing, imprimi um monte de flyer do que eu fazia, do meu trabalho, e peguei uma fotinho do Fat Family, acho que foi do Fat Family, eu não lembro, e de mais alguém que eu atendia, e coloquei nesse flyer. E aí o que eu fiz? Eu não tinha cliente, eu fui fazer o quê? Fui distribuir os flyers. Cara, tinha dias que eu andava no bairro inteiro, eu com a sacolinha com flyer, eu ia colocando. Eu cheguei até a jogar
embaixo de portas assim, de comércio que tinham fechado. Mas principalmente eu falei, poxa vida, eu vou procurar mais salão de beleza, loja que vende coisa de perfume, né? Com coisas que tem mais a ver com saúde. E eu fui embora. Tinha uma galera que tinha um lugar de fazer massagem assim lá, e eu cheguei pro dono e falei, será que eu posso deixar uns panfletinhos, os flyers meus aqui? E ele deixou, ele falou, nossa, pode deixar e traz toda semana, que é importante ter dentista. Então, nesse meio, é um outro gancho que eu puxo para vocês. Quando vocês acham que a pessoa não aceita, pode ter certeza que ela, às vezes, está com a porta aberta para você. O não a gente já tem, né? Vai pro sim. Então, tá tudo tranquilo. E aí eu comecei a fazer o quê? O meu marketing porta a porta, o meu marketing de guerrilha. Um simples flyer, eu comecei a andar no bairro. Eu não tinha paciente, eu ia lá andar no bairro, sempre com dinheiro liso, sempre. Nossa, era maravilha, cara. Mas eu era feliz, eu sempre fui feliz, né? Dinheiro paga as contas, dinheiro. No final eu vou falar o que é sucesso para mim, para vocês, tá? O que eu acho que é sucesso. E aí, aquilo me encantava. E sempre eu chegava nos lugares sorrindo. Tudo bem, bom dia, pô, você pode me ajudar? Eu tô aqui divulgando o meu trabalho. E aí todo mundo, sempre quando você sorri, parece que a porta abre melhor. Isso era intuitivo meu. E aí eu comecei a fazer esse marketing meu, o marketing offline, né? Esse marketing pessoal de guerrilha, de panfletagem. Começou a pingar, uns gatos pingados, ligando lá. E aí comecei a fazer a minha clientela do bairro. Fora os amigos, a clientela do bairro. Aquela que eu falo. Está em volta de você às vezes, para começar. Aquela clientela do bairro começou e eu comecei a trabalhar. Não tinha muito trabalho, não conseguia, então o dinheiro sempre era liso. Os primeiros 5 anos foram muito duros de dinheiro, assim, foram muito difíceis. Até mesmo quando eu mudei, né, para esse outro consultório, eu tinha que montar. Tudo bem que era pequenininho, mas qualquer dinheiro era um dinheiro. E eu lembro que quando eu me formei, meu pai me deu um carro e ele falou assim, eu vou comprar metade do carro e a outra metade eu vou dividir em 24 parcelas para você vai pagando essa sua obrigação de pagar essas 24 parcelas. Isso depois de 2 anos, acho que eu estava formado. Eu não tinha carro, depois de 2 anos eu estava formado. Isso foi nesse meio tempo. Então eu lembro quando eu mudei, de consultório para esse consultório, passados acho que 2, 3 anos que eu tinha essas parcelas para pagar, eu não esqueço que eu estava duro, e aí tinha o seguro do carro, que na época era R$124 para pagar. Eram 4 parcelas, eu nunca me esqueço do número, R$124. E aí eu paguei as 3, a última eu não tinha dinheiro para pagar. E eu fui andando com o carro. Falei, deixa, não tenho, não vai dar para pagar. E em determinado momento, quando eu estava nesses 5 anos, lembrando que eu fazia os shows ainda, eu fiquei 4 anos e meio, nesses 5 anos, trabalhando com show ainda, né, de noite, eu ainda fazia isso. Em determinado momento eu resolvi, nesse período, parar, para tentar ficar só no consultório. Foi aí que caiu um pouco o que eu não tinha para grana, fiz esse marketing todo, e eu nunca me esqueço que tinha um trabalho de prefeitura, que era do PAS, aqui em São Paulo. E eu ia conversar com o coordenador desse PAS para ver como é que eu fazia para poder também ter um trabalho público, né? Para eu trabalhar tipo metade do dia num trabalho desse. E a gente combinou para ele me conhecer, para eu poder tomar um lanche com ele, para a gente trocar uma ideia. E eu estou contando a história do carro porque eu saí e fui com esse carro até essa reunião, parei o carro na porta. No final da reunião ele falou, não tem como você trabalhar lá, enfim, acho que, eu não lembro o que era, acho que tinha que fazer concurso. E quando eu saí da porta, esse carro não estava mais na frente. Eu sentei no chão, na guia, chorei. Eu falei assim, eu nunca vou me esquecer dos R$124 que eu não tinha. Nunca. Eu nunca vou me esquecer desse número. Eu sentado na guia, nunca me esqueço. E olha como a vida é, né? Esta guia, ela está exatamente na frente onde é a minha clínica hoje. É a coisa mais louca do mundo. Eu sentado falei, eu nunca vou esquecer dos R$124. Aí tive que pegar um ônibus, depois de 1 ano só que foi achar esse carro, enfim. Ainda depois de 1 ano, eu lembro que quando eu achei foi incrível, a polícia achou esse carro, quer dizer, estava num depósito lá e eu tudo quebrado por dentro, o carro andava com ele assim mesmo, achava o máximo, a felicidade. Mas eu nunca esqueci dos R$124, gente.
Eu nunca esqueci desse número, tá? Porque esse número me fez falta. Então, voltando lá para o meu dia a dia, o marketing que foi feito foi eu estava já começando a fazer esse marketing offline, trabalhando, os gatinhos pingados vinha, a coisa começou a melhorar, e aí aconteceu uma tragédia, cara. O meu grande mentor, o meu grande parceiro, descobriu que estava com câncer de pâncreas, com 39 anos de idade. E aí ele faleceu em 4 meses. A gente descobriu junto, inclusive, isso. Ele andava para lá e para cá na rua no dia que a gente descobriu e falava assim, cara, eu tinha 2 filhas já. Ele falou, cara, o que vai ser da minha vida? Porque eu vou morrer. Ele já tinha mestrado em implante, tudo, era um professorzão, entendia de tudo, né? Ele falou, vou morrer, o que vai ser das minhas filhas, cara? É nesse momento que você sente que a gente não é nada, entende? A gente não é nada. Para eu falar disso hoje é muito mais fácil do que falar há 20 anos atrás, que era muito complicado eu falar disso. Cara, não conseguia falar disso. E ele andava na rua para lá e para cá comigo. Falou, cara, vamos morrer. Tudo que a gente faz, se a gente não for bom, de repente a vida dá uma rasteira e leva a gente embora. Então, para quê? Para ele falava assim, para que a frescura? Cara, para quê? Para que a raiva dos outros? Para quê? Para que um monte de coisa? Entendeu? E eu lembro que ele pegou um maço de cigarro, cara, e fumou tudo. E depois, sabe, depois ele brincava, depois de 2 meses, assim, antes dele falecer, ele falava, porra, eu posso fumar pra caramba, porque fumar dá câncer eu já tenho mesmo, então tá tudo certo. Quer dizer, até nesse momento, né? Até nesse momento. Cara, até nesse momento o cara brincava, cara, o cara sorria, entende? E ele, nesse meio tempo, isso me marcou muito, porque ele falava, pra que tudo isso? E a gente não é nada. A gente não é nada. A frescura, a gente não é nada. Nossa vida tá em 1 minuto, a gente muda tudo. A gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que ter carinho. A gente tem que ter tanta coisa que vale mais a pena do que mesquinhez. Cara, esse cara falava as coisas, ecoa na minha cabeça. Mas é isso aí. Emoção. Aí, vocês sabem que a partir daí, desculpa aí galera, é porque é pesado, o papo é louco. Papo é louco e papo é bom, porque eles são da vida, né? Eu falei que ia botar minha cara, ia estar exposto hoje para vocês. E é essa a ideia, de contar tudo que eu posso para vocês da minha vida. A partir daí, eu tive que tomar o rumo sozinho, e aí foi que eu peguei na mão todo esse andamento e aproveitei o gancho que eu tinha, que era a televisão. E eu comecei a fazer a parte de televisão. Essa parte me instigou muito. Falei, nunca vou esquecer do sorriso pra velhinha, do relacionamento, de abrir a porta, de sorrir, de conversar, de estar presente sempre quando precisa estar no telefone. Todos esses gatilhos que eu tive e que a gente está vivendo aqui nas aulas do dia a dia, vem de tudo isso daí, vem da minha experiência, da minha história. Agora melhorado um pouco, né? Porque a gente tem foco agora para passar para todo mundo. Mas a partir daí eu tive que sair, seguir a carreira solo. E desse momento em diante, eu fui fazer uma especialização em dentística restauradora, aos trancos e barrancos. Fiz lá o curso, né? Porque era caro para pagar, muito bem. E eu fui crescendo dia a dia. Quando eu falo de 1 mais 1 é igual a 2, porque a gente vai crescendo diariamente. Né? Não quero atingir o topo rápido, né? A gente vai conseguindo as coisas devagar. Porém, hoje a gente corta o caminho bem rápido, tá? Dá para ser mais esperto, dá para ser mais incisivo e dá para chegar lá mais rápido. E eu lembro que eu fiz essa parte de televisão, fiz o Mulheres e mais fotinho. Começava a vir a galera, tirava foto e guardava. Marketing pessoal, vamos lá. Ia continuando. E a partir daí, eu fiquei mais alguns anos ali nesse lugar. E eu fui para a Rede TV, que essa mesma diretora me indicou uma outra diretora, que era uma amiga minha pessoal. E seria uma amiga minha, hein, que eu andava junto, namorado de um amigo meu, virou diretora da Rede TV. E ela falou, André, vamos lá fazer um programa, marketing de relacionamento. Ela era minha amiga e ela me chamou. E aí eu passei a fazer de novo as mesmas coisas que eu tinha falado já antes, depois de um tempo, né, porque a matéria era quente. Eu fui para a Rede TV, onde eu fiz alguns programas, Bom Dia Maior. Eu fiz tanta coisa na Rede TV, nem sei o nome dos programas. Com a Olga Bon Giovanni. A Olga Bon Giovanni era apresentadora. A partir da Olga Bon Giovanni,
Eu fiquei 5 ou 6 anos fazendo, aí eu fiz várias coisas. Aí passado um tempão, veio o caso da minha vida, veio o case da minha vida, né? Que foi o caso da Gorete, né? A Gorete quer ser Gisele, a Gorete queria ser Gisele Bündchen, a Gorete do Pânico. Então o Pânico estava em alta, eu já estava... Eu estou contando meu lado de televisão para vocês, eu volto depois do meu lado clínico, tá? Mas para dizer como esse marketing funcionou para mim. Gorete quer ser Gisele, olha que coisa incrível. Eu já fazia as dentaduras do programa Pânico. Eu estou falando do meu primeiro case que me transformou, tá? Esse case... foi eu fazer mais de 3 dígitos, mais de 6 dígitos no atendimento de vários casos onde os números financeiros eles passaram dos 6 dígitos, aí foi um estouro. Mas por que eu fui parar no Pânico? Porque eu fazia Rede TV, ali era o meu relacionamento, aí eu conheci o pessoal lá dentro de produção, tudo, que eram meus amigos pessoais também, era o métier onde eu andava. Ele foi me abrindo portas e a partir daí eu consegui começar a fazer as dentaduras, que era a dentadura da Regina Halé, aquele monte de dentadura que fazia no Pânico, a gente fazia lá na clínica. E, belo dia, Sabrina me dá um toque lá, vamos fazer o Gorete quer ser Gisele. Mas por que me chamaram? Porque eu já atendia umas modelos famosas assim na época. Porque tem uma outra pessoa que abriu uma porta para mim, nesse meio do caminho. Ele chama-se Anderson Baumgartner, é o dono da Way Model, esse meu compadre que eu falo, né? Meu amigo pessoal até hoje. Quando ele chegou em São Paulo, ele precisava cuidar dos dentes e falou, cara, não tenho grana, tudo. E foi indicado por um outro booker de uma agência que ele foi ser assistente, que era meu clientinho, né, meu amigo. Eu falei, não, pode vir aí, eu vou te cuidar, vou fazer um preço nada para você, deixa que eu cuido, depois você acerta. Muito bem, deixa que eu cuido, você acerta, se tornou um dos 5 maiores caras do mundo da moda. E até hoje é meu amigo, e aí ele abriu portas para mim, foi me trazendo gente, foi me indicando pessoas de peso. Isso me deu notoriedade, porque quando veio o quadro Gorete quer ser Gisele, quem é que eles pensaram? No Under, no Bernal, que atendia esse métier. E aí... foi quando eu fiz o caso da Gorete no Pânico, foram 5 programas, 5 domingos, e no último foi o líder de audiência da história da Rede TV, quando a gente entregou a Gorete, e é isso, faz 11 anos mais ou menos, eu passei 15 anos nessa história, foi aí que o meu case de marketing aconteceu, tá? E aí depois da Gorete, tudo mudou. Eu alavanquei a minha profissão de uma maneira que eu nunca esperava. Eu fiquei com 2 anos praticamente ter meu telefone tocando diariamente de pessoas que tinham visto o caso da Gorete, que era um caso clássico de reabilitação, eram metalocerâmicas que eu fiz. Vocês concordam comigo com um caso, né, que você tem molar e canino de pilar, né? Você consegue fazer uma prótese, na época, metalocerâmica simples, né? Então, casos que são dentes tortos, que às vezes são menos complexos do que para fazer cura do que um caso estético de detalhe, né? E foi aí que o case aconteceu. Da Gorete. Aí seguindo a Gorete, eu fiquei mais um tempo ali, depois eu saí, fiz a SBT, aí começou. Nessa época eu tinha o quê? Já tinha assessoria de imprensa e eu tive durante 17 anos assessoria de imprensa. Era uma amiga minha também que era minha cliente, então em troca de serviço ela fazia assessoria e eu cuidava do dente dela, tá vendo? Eu trocava serviço. Então se você não tem condição de pagar, também troca o serviço, porque tá valendo o seu serviço para essa pessoa, né? E ela precisa de você e você precisa dela. Um está pagando o outro. Foi o que eu fiz durante um certo tempo. Depois, quando eu tinha condições, aí sim, eu já pagava todo esse time para fazer isso. Então, tudo se baseou em marketing e relacionamento. E aí, essa história veio perdurando. Depois eu fui fazer, na parte de especialização, eu fui para a USP. Eu fui fazer a parte de prótese, virei especialista em prótese pela USP. E na minha parte profissional, sempre agregando. Naquela época funcionava muito bem ter muita foto na parede, me trazia cliente, era o marketing que eu tinha na mão, então era o que eu fazia, tá? E como é que eu resumo isso para vocês? Não, eu contaria isso durante o dia inteiro, né? Por que eu quis contar uma parte dessa história? Porque tem a ver com relacionamento, né? Tem a ver com amor, tem a ver com crescimento pessoal, que eu comecei o papo ontem,
Então eu precisava contar realmente a minha história para vocês, que tem a ver com crescimento pessoal, né? Porque ela não acontece por acaso. Você só pode explicar para as pessoas e tentar passar a sua informação, tentar passar, se for verdade, se for a sua verdade. Então vocês estão vendo que tudo que a gente bolou tem a ver com a minha verdade. Tem a ver com tudo que aconteceu. Cada passo que está acontecendo aqui no 733 do nosso grupo justamente tem a ver com como eu consegui crescer. E agora fundamentado. Tá? É importante. Voltando um pouquinho, tá? Porque hoje o tema é livre, eu estou falando da minha vida, então não tem nenhum roteiro mental para eu falar. Eu vou falando para vocês, para não me estender demais, eu vou contar até como chegou até hoje, e aí a gente vai para a finalização dessa minha história mental aqui. E a partir da semana que vem tem muita novidade para vocês. E depois disso tudo, eu comecei a bolar novos quadros, eu comecei a escrever e parei na Record com o Transformação da Face. Esse era um quadro para ir para o canal fechado, era para chamar Transformação de Face, eu queria fazer transformação de casos extremos. Aí uma pessoa que também era minha cliente, minha amiga, que é presidente de um grande grupo que traz conteúdo, eu queria montar para ela esse conteúdo, montei um conteúdo incrível, eu falei, não, são 12 episódios, a gente vai buscar o cara que estourou a cabeça lá, o tubarão comeu a cara dele lá na Austrália, trazer ele para o Brasil, mostrar como a gente pode fazer aqui no Brasil. Muito bem, era canal fechado. E aí, o diretor da Record me chamou e eu fiz uma reunião com ele, o Vidomar Batista, na época, aí eu peguei e mostrei para ele. Ele me chamou para fazer um quadro, chamava Saúde Começa Pela Boca. Quando eu mostrei isso, ele falou, não, isso aqui vai ter que vir para televisão aberta. Eu falei, não, eu não quero, eu quero na fechada, eu quero vender esse produto. Ele falou, não, vamos na TV aberta. E aí a gente montou, de uma maneira que dá para falar na linguagem da televisão, a gente montou Transformação da Face, que eu estou até hoje, faz 7 anos. E um outro quadro também nosso é o Plantão de Dúvidas que entra. Muitos me perguntam assim, quanto você paga, né? Porque dentista tem um problema, né? Parece que ele não gosta de ver o sucesso dos outros. Eu resolvi tirar isso tirar da frente. Quanto você paga para estar lá na Record, para estar lá na Record? Cara, é um outro trabalho, né? Eu sou um cara contratado na Record. Eu nunca paguei para fazer um programa de televisão. Eu nunca paguei, tá? Só para vocês saberem. Então a minha verdade tem que ser dita. Mas hoje tem muita gente que o marketing está mais agressivo, né? O nego monta, compra horário, vai com tudo. Tá certo, meu. Isso aí, cada um sabe onde dói. Vambora. Se tem caminho, vai. Mas a minha verdade é essa. Então eu fui construindo o meu legado dentro do meu relacionamento com humildade. Tendo humildade. E aí a gente está até hoje com a Transformação da Face, né, o 7º ano agora está parado porque eu estou no meio de um caso que eu estava fazendo para voltar. E essa foi uma história. Com relação à clínica, gente, e esse marketing de televisão, o marketing da música, me levou para a televisão e da televisão fez eu crescer no meu consultório. Entende como o nosso relacionamento faz parte de tudo isso? É isso aí. Voltando lá só para finalizar a história do consultório, lembra que eu falei para vocês dos flyers? Eu continuei fazendo, tá? Eu continuei fazendo, divulgando assim. Aí entrou a parte da internet. Quando começou a internet, o que é a primeira coisa que fui fazer? Que era do online, fui fazer uma logomarca. Eu não tinha, na verdade, né? Fui fazer uma logomarca, fui fazer um blog. Se vocês olharem lá, joga lá no YouTube, vocês vão ver coisa minha antiga pra caramba, tá? Agora a gente tem um canal novo que é para jogar o nosso conteúdo, mas tem coisa antiga. Tem muita coisa antiga. E eu procurava fazer isso quando foi o meu primeiro site. E aí a gente começou a trabalhar com isso, mandando mensagem. As mensagens elas iam pelo computador de uma outra maneira, com outras ferramentas, né? Então a gente sempre foi mandando, facilitou demais e o telefone sempre aqui. E o que eu sempre fiz? Sempre busquei os clientes na porta. Eu sempre fui buscar os clientes na porta, eu sempre sentei na sala de espera, eu continuei sendo o Bruno, né? Eu continuei sendo o Bruno. Então hoje, quando eu olho, eu ainda sou o espelho do meu passado. Quem é meu cliente? Que eu vi que tem cliente aqui dentro. Aqui na nossa sala do 733 hoje. Pô, sabe? Eu vou até a porta, recebo, sento na sala de espera, pego um café. Às vezes está uma zona de gente que eu estou atendendo, começo a conversar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente interage juntos, aquilo vira uma sala de estar. Coisa rápida, né? Mas, poxa, a pessoa se sente acolhida,
se sente bem, se sente feliz. E as coisas continuaram crescendo dessa maneira. Por isso, esse é o dia a dia que a gente tem. Hoje a gente trabalha com mais de 20 pessoas, a nossa equipe é grande, sou sócio de outros projetos, de outros produtos. Agora, entrando com um novo produto agora para vocês, que tem a ver com cosmética, e a gente está aí, crescendo, evoluindo, andando, se preparando, tá bom? Eu queria falar para vocês um pouco dessa minha história, mas no final delas tem uma conclusão que eu queria falar para vocês. E o que é o sucesso para vocês? O que é o sucesso? O que é o sucesso para vocês? Estou até olhando aqui, lendo um pouco. O que é o sucesso? Sucesso pode ser dinheiro, pode ser fama, né? Cada um pensa o que quer sucesso. Dinheiro, fama, realização profissional, ter um filho, né? Sucesso para mim é poder cuidar das pessoas e receber delas a energia de troca da lei da causa e efeito que a gente tem na vida. Sucesso é você terminar um caso, seja lá uma limpeza de dentes, tá? Quando eu falo caso, pode ser o que vocês quiserem, uma restauração ou uma grande reabilitação. No meu caso hoje, reabilitação full CAD/CAM que eu faço. 12 horas, 12 dentes, é o que eu faço. Eu tenho disciplina, eu preparo o cara antes, preparo o periodonto, deixo ele zero, preparo tudo que tem de dentro para fora. Quando eu chego na minha hora, eu toco. Entende? Só que sucesso para mim quer dizer reciprocidade. Sucesso para mim quer dizer um sorriso. E aí eu volto a lembrar da tiazinha da dentadura lá, quando o cara abria. Dona Maria sorria. Entende? Todas as vezes, para mim, que sucesso é isso. Eu consigo sustentar minha família, tá tudo bem. Mas o sucesso para mim é realização. Então esse é meu sucesso. Cada um tem o seu. O meu é realização. Realizar. Pensar e realizar. Ser recíproco. Coração. Então, qual a importância que a gente tem hoje com relação ao nosso atendimento, com relação às pessoas? Qual é a ordem mais importante que a gente tem? Primeiro, cuide com amor. Segundo, se preocupe bastante. Terceiro, tenha coração. Quarto, tenha foco, porque sem coração você não tem nada. E sem foco você não cresce. E disciplina. Disciplina para replicar. É por isso que a gente está aqui no 733 todos os dias para falar de todos esses temas que a gente está transcorrendo. E essa é a história da minha vida, gente. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuo fazendo tudo que eu estou passando para vocês. Eu quis dar uma pincelada da minha vida e sem esquecer da minha essência, entende? A essência. Quando bate demais, eu lembro da tiazinha, da Dona Maria, que o Bruno abria a porta da dentadura, ela sorria para ele, abraçava. Falou, porra, é isso. O mundo precisa de energia e amor. Você pode ser um grande empresário, né? Que essa história leva pra gente? O que essa história leva pra cabeça da gente, leva pra todos vocês? Que eu consegui fazer o quê? Todos os dias eu chegava, eu tinha uma secretária, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Tua família tá bem? Uma frase, um olhar. A venda, quando eu falo, tá no olho. O relacionamento tá no olho. Aí quando eu precisava que ela trabalhasse sábado, cara, domingo, ela fazia tudo, porque quando ela tinha algum problema, eu entendi o problema dela. Você não precisa ser super amigo, não é isso, sabe? Quando você vai crescendo tem muita gente, mas todas as pessoas, até hoje. A Ana, que trabalha comigo, que é a funcionária que ela cuida de toda a parte de limpeza, de biossegurança. Eu chego e falo, nossa, Ana, como você tá linda, a maquiagem tá bonita hoje. Pô, ela me dá um sorrisão, cara. Tá entendendo? Isso é um relacionamento pessoal, relacionamento de equipe. Desfaz para você ver da pessoa que atende o telefone. Se ela não está bem um dia, pergunta o que está acontecendo com ela, seja humano. Seja humano com ela. Eu tenho 500 funcionários. Pô, beleza. Seja humano de qualquer maneira. A gente tem vários exemplos de grandes empresários super-humanos que as empresas estão voando. Que o cara se preocupa com o que o faxineiro da empresa dele de 3 mil pessoas está falando. Cara, isso é relacionamento, é moderno. É liderança de equipe, entende? O cara quando faz isso, o cara compra o negócio dele. Entende? Quando o cara se envolve.
Você tem vários empresários aí, hoje na internet, você vê como eles se envolvem, os funcionários dele compram tudo que é dele. Então, liderança, espírito de liderança você tem que ter. Sucesso é ter espírito de liderança. Sem liderança você não consegue fazer nada dentro da sua equipe, mas seja bom. A questão do coração funciona bem, tá bom, gente? Quis contar para vocês essa minha história e depois eu posso disponibilizar esse vídeo que através dele que veio a história de falar do meu depoimento hoje. Tá um vídeo simples, mas é um vídeo que tem bastante coração. Espero que vocês tenham pego um pouco do que eu precisava passar para vocês hoje como conteúdo. Eu me estendi um pouquinho, tá? Live livre hoje, eu resolvi fazer uma live livre, era de 15 minutos, mas eu resolvi realmente abrir um pouco mais, porque eu acho que é a minha vida, e se é a minha vida, a gente está com um certo tempo, a gente está podendo ganhar um pouquinho mais de tempo com relação a isso, tá? Vamos lá, gente, muito obrigado por todos estarem aqui. O negócio é o seguinte, domingão, a live de domingo, então, às 7h33 da noite, 19h33, com Graciane Barbosa, ela mesmo, gente, a mulher do Belo, a Graciane Barbosa. A gente vai falar de disciplina para conquistar seus objetivos. Cara, tô saindo da caixa, tô trazendo gente diferente pra gente. Qual é o foco da pessoa, como ela conseguiu chegar, se cada um tem disciplina, foco. Pô, a Graciane teve disciplina para conquistar os objetivos dela, vai ser incrível. Cara, avisa os amigos, eu vou mandar um post, avisa os amigos aí, passa pra galera, pros dentistas, vai ser incrível. E a semana que vem vai ser a semana que eu vou apavorar. Quando eu falei que ia dobrar, a semana que vem a gente tem alguns convidados, que eu começo domingo com a Graciane e às 7h33 da manhã a gente volta com conteúdo e depois a gente vai ter alguns convidados, tá? A gente tem a Caroline Caracas, a gente tem o Samuel dos Segredos de Audiência. Eu vou dobrar essa live, nós vamos fazer 7h33 da manhã e 19h33 e 7h33 da noite. Vou acelerar, galera. Eu disse que eu ia acelerar. De manhã conteúdo, de tarde, de noite vai ser pessoas diferentes falando sobre focos do nosso momento, tá bom? Tem várias pessoas que vão falar. Vai ser a semana inteira e eu tenho muita novidade. Tem empresário, tem CEO de empresa, tem cara forte da internet. Vai ter uma galera. Eu não vou falar para vocês, todo mundo, mas provavelmente a gente vai voar essa semana que vem. Então, segunda-feira já temos a Caroline Caracas Marketing, dá uma olhadinha depois no Instagram dela, vocês vão entender, tá bom? E falei que ia potencializar, o foguete tá ligado, galera. E o tema que eu falei que a gente ia continuar, falei de construção profissional, a gente vai voltar, nós vamos no tema de marketing. Semana que vem é semana de turbinar seu consultório, tá? É dobrado, só marketing, só como catar cliente. Como captar. Tá? Então assim, nós vamos falar na segunda-feira de manhã, crie seu texto de comunicação para o cliente com palavras gatilho. Lição de casa, começa a semana que vem estourada, tá? Marketing de comunicação, como criar texto para os seus clientes com palavras gatilho. Todo dia um tópico rápido, voltando a fazer de 15 a 20 minutos, tá? Liçãozinha de casa, sem mais delongas, muito obrigado a todos por ouvirem a minha história, por ouvirem a minha vida, tá? Acelerar, domingo tem, 7h30 da noite, com Graciane Barbosa. Avisa a galera que vai ser comédia, hein? Se marcar ainda a gente faz uma ginástica lá no ao vivo. Disciplina. Por trás de toda brincadeira tem um fundo que eu puxo. Tenham amor, sejam criativos, sejam felizes. Avise os amigos aí que quiser entrar, tá? E o conteúdo da semana que vem toda vai estar no descritivo do WhatsApp, tá, gente? Não vai mandar, tá no descritivo. Clicou no descritivo, já vai cair para vocês todos aí. Quem quiser convidar os amigos para entrar no nosso grupo 733, por favor, pode pedir para entrar, tá bom? Eu não consegui ler nenhuma pergunta, eu não olhei para os vídeos, depois eu vou olhar, porque eu tive que abrir meu coração para vocês, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Voltando domingo, amanhã é dia de pausa. Vamos curtir um pouquinho a vida, tá bom? Vou tocar um pouco, vou botar umas fotos diferentes aí para nós. Vamos trocando nossas ideias. Tamo junto, tá bom? Fé, foco, força e amor. Fui. Domingão, Graciane Barbosa. Segundo o pau come. De manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Fui.